Hoje no Tele, neste programa entrevista com o Sr. Ulisses Correia Silva, que é líder da MPD, o partido que neste momento apoia o governo, e ao mesmo tempo também primeiro-ministro de Cabo Verde, que está ali na Roterdão, para um encontro com a comunidade. Muito bem-vindo neste programa de Letra das Ilhas TV. É um grande prazer estar aqui hoje, falar com o Bo e também para transmitir aos ouvintes e que te acompanham nos vídeos, transmitir uma grande mensagem de confiança e um grande abraço. Nos ali na Roterdão, como representante, como líder do MPD, mas onde que nos deixa primeiro-ministro? Estando junto, né? Portanto, a pessoa em si, porque tem nome próprio, Ulisses Correia Silva, o cargo que ainda desempenha na partido presidente do partido, do MPD, e o cargo que está representando no governo, o primeiro-ministro, que é possível separar um coisa do outro, mas não sabe exatamente qual é a missão de cada um, de modo que então separa também aquilo que é atribuições de cada uma dessas entidades, né? Neste momento de campanha eleitoral é importante o contacto com a diáspora. Na Holanda, as pessoas falam, mas porquê que nunca é bem ali para a Holanda nos últimos 10 anos? Qual é que foi aquele impedimento? É que é verdade, porque não teve até lembro um encontro na consulado que tinha participação, mas é claro que é possível está sempre, né? Em vontade, ela estava sempre presente, tinha vários momentos de encontro com a comunidade, mas não tem que levar em conta aquilo que a governação também lá no país existiu, e depois os períodos que não passam, né? Tinha dificuldades, períodos de crise, que obrigam presença reforçada por causa da atenção, por causa de medidas, por causa de proteção, que obriga a fazer com que o esforço fosse canalizado para questões internas, mas isso, dentro da medida possível, não tenta partilhar também com o nosso diáspora, porque é parte da nação cabo-verdiana. E diáspora é muito importante. Qual é que as medidas que a MPD tem para fazer com que a diáspora participe muito mais naquele desenvolvimento económico de Cabo Verde? Sim, sem dúvida. Não tem uma relação que altera para melhor. Hoje, por exemplo, aquilo que era tipo um grande martírio, que pessoas na diáspora ter acesso à renovação de bilhete de identidade, a CNI, ter acesso à renovação e emissão de passaporte, que te levava às vezes um ano ou mais. Hoje está trazendo 7 dias, 3 dias se for urgência. Em alguns países até entregas na casa, porque tem facilidade de endereços, facilidade de correio, tudo que é procurações, certidões de registros, notariado, identificação, hoje tem uma facilidade enorme por causa do serviço consular online, o que é uma grande resposta, porque não sabe qual que é a dificuldade que as pessoas têm, que vivem em países grandes, cidades grandes, em que o único lugar de atendimento antes era só a embaixada, o consulado, hoje é por fazer à distância de um clique na seu telemóvel, tem um monte de serviços online prestado. Depois não altera também substancialmente aquilo que é a remessa das pequenas encomendas familiares para familiares e comunidades lá na Cabo Verde, porque é uma parte importante da economia familiar. Antes até levava um tempão, custos, era tipo um câncer, tipo um martírio para pessoas que levantavam essas mercadorias lá na alfândega. Hoje está mais rápido para famílias que têm poucas condições financeiras, praticamente que tem custo, não reduz o custo para que os outros, mais segurança, uma alteração substancial. Depois o investimento do imigrante, no criou o Estatuto de Investidor Imigrante, ainda não teve verificado esse conhecimento que é assim tão profundo, pessoas mesmo conselho mais, porque tem tudo aquilo que é incentivos para fazer qualquer investimento para Cabo Verde. Desde incentivos a nível da alfândega, isenções, a nível de impostos sobre rendimento, impostos sobre lucros de empresas, a nível de impostos sobre património, a nível de facilidade de transporte, por exemplo, ou de leva, por exemplo, viatura para execução de boa atividade. E, portanto, no mês de fazer consumar e mais a próxima etapa é para transformá-lo também numa plataforma digital. Daí que pessoas que têm que estar na porta de serviços para tratar de ser estatuto de investidor imigrante. Que a certidão pode ser emitida também online. Tudo isso também facilita que os contactos, a relação seja mais fácil. E eu não tenho um bocado de imigrantes que têm visto hoje, não apenas naquilo que tem sido tradicional,
mas tem visto hoje no turismo, na agricultura, na pescas, e não querer mais e mais, porque o incentivo já existe, né? Agora é concretizar cada vez mais para não conseguir ter que esse investimento aqui te gera riqueza para o país, te gera emprego, te gera rendimento, né? Para além de transferências financeiras, transferências em mercadorias que é feito. E tem outra medida importante também, que tem a ver com a criação de casas de diáspora. Não tem na praia, já não abrir em outros municípios, porque ele é uma forma importante de fazer com que a pessoa esteja para a férias. Se quiser informação, se quiser ter um conjunto de esclarecimentos, mas um lugar onde também se sente a diáspora presente, as instituições, para facilitar aquilo que muitas vezes é a qualidade de serviço para nós diáspora, é algo que é transformador. Por último, tem algo muito importante que está acontecendo. Não nos falamos de colocar a diáspora na centralidade de políticas públicas na Cabo Verde, mas na centralidade também de interesses para usar melhor a competência e a capacidade de diáspora. Hoje, aquilo que não tem no desporto, na Tubarões Azuis, na futebol, na handebol, na basquetebol, não tem uma maior abertura de procura de talentos cabo-verdianos, filhos, netos de cabo-verdianos, que se jogam hoje para a nossa seleção, que nasce na Holanda, tem alguns no futebol, nasce na Portugal, nasce nos Estados Unidos, na Irlanda, na Angola. Não tem hoje esta cria aquilo que é a amplificação da nossa competência, das nossas capacidades a nível de futebol. Em vez de recrutar só talentos que não tem dentro de Cabo Verde, não aumenta a nossa capacidade daquilo que recrutar fora, competências, capacidades que agrega mais valor para o nosso desporto. Isso é válido na basquetebol também, é válido na handebol. E a mensagem que a Interstato construi é a seguinte: se é possível fazer no futebol, fazer na handebol, fazer na basquetebol e noutras modalidades, onde até que não tem medalhas conquistadas na várias competições mundiais, até olímpicas, porque é que no Qatar leva essa amplificação do capital humano para outras áreas? A área de medicina, onde não tem quadros altamente qualificados e não está fazendo relativamente a quadros dos Estados Unidos da América. Esse que tem que viver necessariamente na Cabo Verde, mas tem que ter relação com o Cabo Verde, que é contacto. Transfere para Cabo Verde aquilo que é saber melhor de suas capacidades. Mas na área de tecnologia, na ciência, na área de professores universitários, então se cria um conjunto de facilidades, né? Para que aquilo que é ainda alguma deficiência em termos de quantidade de quadros pode ser compensado com a quantidade de quadros que não tem a nível da diáspora. Isso ajuda o país a acelerar esse desenvolvimento. E que os cientistas ou doutores, que têm que residir na Cabo Verde, depois pode fazer essa função? Não necessariamente, porque hoje, por exemplo, a nível de medicina, não faz uma alteração na lei que te permite com que um quadro de diáspora, qualificado, especializado, que seja inscrito, por exemplo, na Ordem de Médicos dos Estados Unidos, pode exercer também na Cabo Verde. Portanto, a Ordem de Médicos de Cabo Verde reconhece aquele certificado e até exerce medicina lá. E para exercer medicina lá, que tem que estar necessariamente mora lá, em permanência lá, porque não sei uma pessoa que tem essas vidas, tem essas famílias constituídas na diáspora, tem essas profissão, mas no fundo é para não conjugar as coisas, né? Um parte no país onde está reside, outro parte no país que é o país do coração. E o país onde que tem todas as condições de dar também um contributo, e no chama esse programa ali Back to Home, que é no sentido de fazer o retorno, e que é retorno que é necessariamente de permanência, mas que esse que quer volta, em definitivo, também braços abertos para receber-se, e no sentido alguns, volta, o que é importante para o desenvolvimento do país. Sim, também era uma pergunta que tinha, por exemplo, que se te falar de jovens, pessoa escuta jovens, te falar de mim querer viver outra vez em Cabo Verde, ou, aliás, querer remigra para Cabo Verde. Cabo Verde, neste sentido, se te estimula o regresso de cabo-verdianos para viver lá, ou te continua a valorizar onde que está para poder ter um bocadinho de reforço na economia? Não te estimula sim, porque não tem tido alguns casos, né? E no CREPEP aumenta, porque não tem todas as condições de criar todas as oportunidades que for possível. Mesmo a nível de empreendedores hoje, aquilo que então passa como mensagem, não tem tanta passa mensagem para pessoas que ficam na retranca, porque alguns, por algum motivo, teve mais experiências antigamente.
Esta continente pensa, mas ainda é difícil fazer negócio na Cabo Verde, que ainda é difícil fazer investimento na Cabo Verde, que é difícil ter financiamento na Cabo Verde. Quadro altera. Hoje é mais fácil. Hoje não tem um monte de jovens empreendedores, está a criar startups tecnológicos, está a investir em vários setores, mulheres, está a investir em várias áreas. Por quê? Porque não cria facilidade. Tem linhas de crédito hoje, com taxa de juros que pode ser bonificada até 100%, garantia, assumir para o Estado através de Progarante, que é uma instituição que não cria, assistência técnica, qualificação profissional, se for necessário isso ser feito, para não amplificar e massificar. Hoje tem uma conversa diferente da Cabo Verde. Tem jovens hoje com atitude empreendedora, de que a sociedade espera ajuda, espera apoio, está sempre naquele ran de dificuldade. Não, está a procurar solução. Né? E o que o governo faz? Está na mão, através de instrumentos, através de mecanismos, instituições, para tornar isso realidade. E com o diáspora é a mesma coisa. Portanto, que até não razão para nunca investir, para não bater nas portas certas também, sabe, mas tem instituições que estão garantindo isso, mas para não ter uma predisposição positiva. Porque a predisposição negativa te provoca negatividade. Se mesmo põe problemas à frente de tudo, então é só problema. Mas se não põe solução à frente, então é solução, né? É tipo de pessoas que procuram sempre a escuridão. Se procura luz, não tem contra a luz, né? Se está sempre metido lá na escuridão, nunca te sente escuridão. Então, mesmo problemas que o país tem, não tem que relevar para não ficar sentido positivo. Tem oportunidades, então não procura, não realizar. E isso é bom para pessoas que querem empreender, mas é bom também para o país, né? Falando de jovens, que é muito necessário, para também ocupa cargos onde a digitalização é necessária. Notou, houve as notícias que jovens se abandonam o país. Qual é que é o programa para MPD em direção aos jovens, com medidas concretas a curto prazo, para hoje se esta aposta mais na Cabo Verde? Olha, em primeiro lugar, tudo aquilo que é medidas que você faz é no sentido de reter e de criar oportunidades. No Forma, nos últimos anos, de mais de 50 mil jovens. Na formação que também, desde qualificação para 6º ano de escolaridade até pós-licenciatura, que é a reconversão profissional, na várias áreas de atividades, né? Este sai com certificado profissional. Segundo, não cria condições para, tendo esse interesse, para se poder criar esses negócios, se é pequena empresa, se é microempresa, nas condições que eu falava um bocadinho, com garantia junto do sistema bancário, assumido para Tesouro, e com bonificação de taxa de juros e com assistência técnica. Isso te permite com que não tenha várias saídas para nós jovens. Hoje, a nível de educação, não tem um sistema universal. E nos ter força hoje no ensino superior também, porque não pode garantir que tem mais jovens nas universidades, na Cabo Verde, que não forma de reter-se, né? Nos lança um programa muito forte de habitação custo controlado, que é habitações a um preço razoável e que é comportável para um jovem casal, para um jovem que quer ter a aquisição de uma habitação, ou construindo ou adquirindo a casa, e tem bonificação de taxa de juros que pode ir até 55%. Você imagina aquilo que é o custo de um empréstimo, essencialmente esse juro, né? 55%. Depois, a garantia que bancos normalmente exigem, porque eu tenho que dar uma entrada, ou então eu tenho que ter algum bem para garantir que aquele empréstimo, não estou a cobrir até 15% de aquela garantia. Isso também permite com que os jovens tenham mais acesso à habitação. E tendo acesso à habitação, e ter mais propensão de ficar e de estar na Cabo Verde. Terceiro lugar, é que nós é um país democrático e de liberdade, e a MPD é um país de democracia e liberdade. Nós nunca cria regras administrativas para impedir que os jovens saiam. Aqueles que se saem é por vontade própria, havendo condições da Cabo Verde. E aquilo que você deseja é para retorno. E já tem alguns casos de retorno, que é que vai pensar nesta bagagem, uma grande situação, facilidades, prédios altos, sem a taxa, mas haver trabalho duro, e o resultado é que se tão líquido, me está conseguindo melhor do que na Cabo Verde. E que se regressa, né? Isso regressa a Cabo Verde. Depois é preciso comparar. Ao que tem país que o nível de rendimento é diferente de um outro, em cima de Portugal com o Cabo Verde, a tendência é que as que está no país de menos rendimento vá para procurar que é de maior rendimento, porque tem uma perspectiva de ganhar mais, de melhorar mais, mas no entanto é que atualmente tem mais custo lá também, né? Para sair de Portugal para a Inglaterra. Exatamente. Médicos,
quadros, enfermeiros, porque a Inglaterra está a pagar melhor, tem um custo de vida, tem uma qualidade de vida, aliás, superior, não é? Mas o governo português que deixa de investir lá na Portugal para reter jovens. Até mesmo deu uma notícia lá na Luxemburgo, um inquérito que foi feito. Tem muitos jovens luxemburgueses que preferem trabalhar em outro país que seja Luxemburgo. E Luxemburgo que é o país mais desenvolvido da Europa. Não tem que entender o outro lado da coisa, né? O fluxo, a circulação. E hoje não tem jovens também está procurado lá fora porque está hoje melhor qualificado, melhor formado e tem procura para ser mandado. Então não está formando jovens também para o mundo, competências, capacidades, ele gosta de escolha. E nossa preferência é que fica na Cabo Verde, que desenvolve Cabo Verde, mas ele é livre na fazer a escolha, por isso que ele nunca dramatiza esse quadro ali, não está analisando de forma pragmática. Teve países que desenvolvem nessas bases ali, Irlanda um deles, que teve um período em que teve saída de jovens, saída de mão de obra. Quando eles regressam para a Irlanda, eles regressam com melhor qualificação, melhor experiência e com um nível de capacidades que eles tinham lá, porque eles imigraram para os Estados Unidos, eles imigraram para outros países da Europa mais avançados. Hoje é de que os países mais avançados da Europa, porque cria condições também de aumenta o seu capital humano, as experiências que o seu capital humano teve no exterior. Então, tudo isso é um grande ativo que Cabo Verde cultiva, não só relativamente à nossa diáspora, mas relativamente àqueles que se está sem mais recentemente que pode voltar. MPD tive 10 anos na governação, certamente com períodos com muito sucesso, certamente também com períodos de menos sucesso. Se nos fazer uma reflexão, tem me pôde no meio de queixos com grande sucesso e depois também para aquele também com menos sucesso, para não falar de que maneira que também melhora para quem tem falha. No começo para aquele com mais sucesso. Com mais sucesso é que no Panha, um país que na 2016 está a crescer a cerca de 1%, no Polo está a crescer a 7%, termina agora em 2025 com mais de 7% de crescimento. Um país que atravessa períodos extremamente difíceis de crise, por causa de seca severa que não teve, mas por causa da crise da pandemia de Covid-19, que consiga recupera, relança. Hoje não tem um crescimento robusto, não passa de país de rendimento médio-baixo para país de rendimento médio-alto, graças ao crescimento económico robusto. Tem hoje um país que está quase elimina a pobreza extrema, está na 2,5%, não reduzindo na metade quando não compara com 2016, não tem a taxa de desemprego mais baixa de sempre na Cabo Verde, apesar de todo o período que não teve de dificuldades. Aquilo que não tem como sucesso é a recuperação, o relançamento e coloca Cabo Verde no caminho de mais resiliência, de maior desenvolvimento e de maior crescimento. Aquilo que era nosso grande programa e que não teve alguma dificuldade na implementação, por causa de fatores diversos, que é maior coesão territorial, maior mobilidade, conectividade interilhas, relativamente a transportes aéreos e transportes marítimos. Que linha se fala de aquele insucesso? Nunca se fala de insucesso, mas se fala de problemas que quando atinge o objetivo que não tinha alcançado, não é? Exatamente, aquele que quer falar, que consiga atingir aquele objetivo. Que era o objetivo. E o que é que agora também ser feito? O pode explicar qual é que foi aquele caso e depois o que é que também ser feito para melhor. Portanto, não está no caminho certo. Relativamente a transportes interilhas, o grande problema é a oferta de transporte. Quer dizer, tem que aumentar o número de aviões para transportes interilhas para poder satisfazer que ele procura que se cresça, né? Esta cresce não só porque cabo-verdianos querem viajar mais, mas porque tem turismo também que quer viajar mais entre as ilhas. Então não tem já, além de 2 aviões que não tem já opera na linha aéreas de Cabo Verde, mas outros que estão a nível de leasing, não tem 2 em processo de aquisição. Na França, na Toulouse, para chegar a Cabo Verde, para não aumentar a nossa oferta de transportes interilhas, assim, não tem mais circulação, mais avião está circulando entre as ilhas e está resolvendo um problema que não tem hoje de algumas dificuldades, mas que está a ser superado. Na barcos, mesma coisa. Portanto, não tem mais barcos para não ter mais ligação, mais frequência e maior capacidade de fazer transporte de pessoas e de cargas de mercadorias. Então, não tem barco já em fase de construção, que o concurso foi assinado, o contrato, aliás, foi assinado há pouco tempo, para construir de raiz um barco novo, 1 ano e meio não tem aquele barco na Cabo Verde,
Não está no processo de aquisição de um barco dedicado para a linha Fogo Brava, Brava Fogo. É um barco mais pequenote, mas que desencrava aquela ilha de Brava, mais um barco para fazer aquela outra ligação regular. Portanto, com mais 3, 4 barcos, então conseguir estabilizar o sistema. As pessoas se perguntam, bom, por que é que leva tanto tempo? É preciso explicar que, logo depois da pandemia, no mercado internacional, dificuldades enormes em conseguir ter acesso a um avião para adquirir ou para fazer contrato de leasing. Porque houve um boom, novamente, do turismo, um boom nos transportes aéreos e todos os países, praticamente, companhias aéreas, atrás de conseguir um avião. E não teve tempo até que, levando algum tempo, conseguir aqueles dois que não tem lá. Né? A mesma coisa relativamente àqueles mais dois que se está pagando. Né? O mercado, que está dando fácil relativamente a ele, mas eu não tenho garantia. Na barco é a mesma coisa. Portanto, consigo um barco para no Porto Opera, na Cabo Verde, nas condições de mar de Cabo Verde, e nas condições que eu consigo contratualizá-lo, porque são montes que procuram a mesma coisa, que é fácil. E sempre a pessoa está levando coisas ali para aquele lado fascinante, eu falo, bom, mas se até existia no supermercado, não tinha nenhum problema. É bem, compra um avião, um barco no supermercado, só que até existe no supermercado. Até exige, tem disponibilidade no mercado, para conseguir adquirir, conseguir pôr na linha, não está no caminho certo, para não apanhar aquela parte de alimentos, conseguir para não pôr agora como a parte de sucesso na próxima mandato. E para terminar, o que é que te distingue, Sr. Ulisses Correia Silva, pessoalmente, como líder do partido MPD, de outros candidatos, neste momento, tapete de confiança, no momento é que no mundo a desconfiança política se aumenta cada vez mais? Desde 2016 a mensagem foi clara, tem sido coerente. Não está na política e não está a governa para serviço. E serviço pressupõe, mas não tem que ter entrega, dedicação, e não tem que ter algumas linhas de princípio que não tem que manter, seja em que circunstância for. Que garante, mas não te fala a verdade, mas não te transmite a verdade, mesmo que ela seja dura, mesmo que às vezes ela seja totalmente compreendido. Segundo, garante, mas não te conseguir governar com credibilidade. E Cabo Verde hoje está um país também com maior credibilidade externa em várias áreas. Conseguir pôr o país como uma grande democracia de referência mundial hoje, e no Bata evolui positivamente relativamente a isso. É um país estável, um país que tem a confiança aos parceiros internacionais, aos investidores e aos mercados. Tudo isso porque no pôr na centro a nossa preocupação em termos de governação. Porque o governo é que só fazia obras, que é a parte física, fazia obras e coisas e tal, que tem mais pressão, porque é um país ainda que tem problema de infraestruturação. Mas o governo essencialmente garante elementos de confiança. Confiança na relação com os cidadãos, confiança na relação com os investidores, confiança na relação com os mercados, confiança na relação com os parceiros de desenvolvimento, e garante todo um ambiente favorável para tudo que as outras políticas bata avançam, e que tem sido o essencial da nossa preocupação, para além de garantir boa gestão, né? É que é preciso garantir ao tempo eficácia, efetividade na execução de programas e de políticas de governo e de investimentos. Muito obrigado por esta curta conversa, porque a agenda de nós está cheia, completamente cheia, ainda viagens para frente. Tenho fazer ali também uma intervenção publicamente, que ele foi transmitido em direto, portanto, pessoas também podem assistir e hoje os restantes informações, que ali é só mais ou menos uma conversa muito curta. Muito obrigado e a continuação de sucesso nesta caminhada até dia 17 de maio. Muito obrigado. Sim, senhor, obrigado, e um grande abraço para todos seguidores deste programa. Letra das Ilhas TV. Letra das Ilhas TV. Letra das Ilhas TV. Tudo ouvintes, acompanhantes no sistema áudio e de vídeo. Um grande abraço, nos estamos sempre juntos. É bom fazer Cabo Verde continuar a seguir para frente. Porque para frente que é caminho.